Graça e paz, família Bodantas, é com muita alegria que estamos iniciando mais um PPP, Pergunte para o Pastor, hoje quinta-feira, 4 de junho. A pergunta de hoje é: Pastor, o fato da bênção de Isaac sobre Jacó ter sido dada sobre um forte esquema de mentiras e traição por parte de Jacó e Rebeca não deveria ter desqualificado tal bênção, sendo que Deus não poderia compactuar com mentiras? O fim justificou o meio? Meus irmãos, o capítulo 27 do livro de Gênesis trata justamente desse episódio, onde Rebeca, esposa de Isaac, mãe de gêmeos, Esaú e Jacó, e o plano de Rebeca consistia em que seu filho mais novo, Jacó, recebesse a bênção do primogênito Esaú. Isaac, diz o texto sagrado, já bastante velho, já quase cego, entendeu que chegaram o momento de proferir a bênção sacerdotal sobre o seu primogênito Esaú. Então ele chama Esaú, pede que ele prepare um guisado e saboroso, E depois ele iria proferir a bênção sacerdotal, patriarcal, sobre o seu filho. Esaú, então, homem do campo, ele sai para a caça, preparar o guisado saboroso, trazer para o seu pai e receber a bênção. Ao ouvir a conversa, Rebeca, então, coloca o seu plano em prática, isto é, substituir Jacó por Esaú. Então ela manda que seu filho mais novo, Jacó, pegue 2 cabritos bons e ela prepara um delicioso guisado. E é interessante ressaltar que Jacó, ele relutou em praticar aquele engano. Não porque aquilo era contrário à sua consciência, mas porque Jacó, ele tinha medo de ser descoberto, no caso o plano, pelo seu pai. E em vez de ser abençoado, ele achou que poderia ser amaldiçoado. Isso porque também Jacó sabia que ele era muito diferente de Esaú. Esaú era um homem peludo, já Jacó era um homem de pele lisa. Mas a Bíblia diz que Rebeca pensou em tudo. Então Rebeca, ela, além de preparar o guisado, ela vestiu Jacó com as melhores roupas de Esaú, pegou as peles de cabritos e colocou nas mãos de Jacó, para torná-las peludas, e no pescoço liso, para também torná-lo peludo e assim enganar a Isaac. E o plano realmente deu certo. Isaac, mesmo não estando tão seguro que aquele se tratava de Esaú, conferiu a bênção destinada ao primogênito. A história os irmãos conhecem muito bem, Depois que Jacó recebeu a bênção, ele saiu e em seguida veio Esaú com um guisado para dar para o seu pai, e foi quando percebeu que tinha sido enganado pelo seu irmão Jacó. É interessante, meus irmãos, que no verso 20 do capítulo 27 do livro de Gênesis, Isaac ele faz uma pergunta a seu filho, pensando ser ele Esaú. Ele diz: como é que tão depressa a achaste, filho? E Jacó, se passando por Esaú, responde o seguinte: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Essa, meus irmãos, foi a mais ousada das mentiras de Jacó, chegando às raias da blasfêmia. Contudo, em certo sentido, Jacó, ele estava certo. Por quê? Por alguma razão desconhecida, Deus estava permitindo que Jacó conseguisse
o seu intento com aquela duplicidade, isto é, se passando pelo seu irmão Esaú. Von Rade, um dos grandes teólogos e perito na literatura veterotestamentária, ele diz o seguinte: a história trata de um ato de Deus que usa soberanamente o ato humano mais ambíguo e o incorpora aos seus planos. Após apresentar o pano de fundo, quero responder então essas duas perguntas, A primeira, eu entendo que houve conspiração, traição e mentiras por parte de Rebeca ao arquitetar o seu plano de substituir Jacó por Esaú, e Jacó também por ter participado desse plano, mas isso de forma alguma desqualifica a bênção de Isaac sobre o seu filho Jacó. Por quê? Porque justamente Deus usou de uma forma soberana aquela situação ambígua justamente para incorporá-la nos seus planos de fazer da linhagem de Abraão a sua nação eleita, o seu povo escolhido. Em segundo lugar, quero destacar que o fim não justificou o meio. Embora que o meio seja ambíguo, quer dizer, aquela situação ambígua de Rebeca e Jacó, mas foi uma situação transformada por Deus ao incorporá-la nos seus planos. É tanto que, quando Rebeca jurou, e isso nós encontramos em Gênesis capítulo 27, versos 12 e 13, Jacó falando para sua mãe: dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, isto é, Rebeca: caia sobre mim essa maldição. Se cumpriu na vida de Rebeca de forma muito dolorida. Eu poderia dizer essa maldição, por quê? Porque durante 20 anos ela perdeu a convivência com o seu filho predileto, no caso Jacó. Deixou de desfrutar da presença do seu filho, além de ficar ao lado de um esposo que se sentiu traído e já bastante debilitado. E mesmo quando Jacó retornou à sua terra natal, e possivelmente Rebeca ainda estava viva, a Escritura Sagrada silenciou em relação a Rebeca, a pessoa de Rebeca. Jacó também sofreu nas mãos do seu tio Labão, trabalhando como serviçal por mais de 14 anos. Também quero destacar que Esaú, ele não deixou de ser abençoado. E o seu ódio inicial que teve por seu irmão, quando ele foi traído por Jacó, esse ódio foi transformado em um dos mais belos gestos de perdão encontrado nas Sagradas Escrituras. No próprio livro de Gênesis, capítulo 33, quando Jacó ele está retornando para a sua terra natal, e ele justamente se encontra ou se reencontra com seu irmão Esaú, e Jacó temia muito em relação à sua vida e à vida dos seus familiares. Mas veja qual foi a reação de Esaú. Então, versículo 4 do capítulo 33 de Gênesis. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou, e ambos choraram. Essa ação de perdão de Esaú provocou em Jacó a seguinte declaração. No verso 10, Jacó diz o seguinte: portanto, vi o teu rosto, como tivesse contemplado o semblante de Deus. Por isso que entendo que o fim não justificou ou foi justificado pelo meio, porque aquela situação
foi transformada por Deus quando Deus a incorporou nos seus projetos, nos seus planos. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir, onde estarei respondendo mais uma pergunta. Forte abraço, que Deus os abençoe. E você pode mandar a sua pergunta para o meu WhatsApp 79999760798.